meus queridos, tudo bem? Como vocês estão passando esses dias? Bom, hoje a gente vai entrar no terceiro mês de gestação. Hoje a gente vai falar um pouquinho das semanas do terceiro mês de gestação. E aí, estão preparados? Estão ansiosos? Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Chegou finalmente o terceiro mês de gestação. Agora os sintomas vão começar a diminuir e no quarto mês, se Deus quiser, vai desaparecer por completo. Então a mulher já começa a se sentir um pouco mais disposta. Muitas ainda não. Muitas vão passar ainda o terceiro mês com bastante enjoo, com bastante mal-estar, mas a maioria já começa a se sentir um pouco melhor. E aí você já pode, quem já estiver se sentindo melhor, começar a fazer umas caminhadas leves no começo da noite. Isso vai ajudar bastante para você, para melhorar os seus sintomas, também para aumentar a circulação que vai para o bebê. Então, se você já estiver um pouco mais disposta, pode começar com umas caminhadas leves. Nesse terceiro mês, quem ainda não sabe o sexo, no final dele, por volta das 12 semanas, a gente já consegue ver pelo ultrassom, ter uma ideia, um palpite, segundo os médicos falam, do que será o bebezinho. Se ele é um menino ou se ele é uma menina. Quem quer saber um pouco antes, já pode também fazer, a partir da 8ª semana, mais ou menos, já pode fazer um exame de sangue para ter certeza, para verificar se é um menino ou uma menina. E aí o exame é a sexagem fetal. Quem consegue esperar, por volta de 12 semanas, você vai realizar a translucência nucal, que é para medir esse pedacinho que tem aqui entre o pescocinho do bebê. Esse espacinho, ele tem uma variação, ele tem um valor e ele tem que ficar abaixo de um valor, que geralmente, dependendo do laboratório, é em torno de 1,5 a 2. Então, se ele ficar nessa variação, que cada laboratório tem o seu, isso é importantíssimo a gente falar, a chance de ter algumas doenças congênitas, como por exemplo a síndrome de Down, é menor se ele estiver abaixo dessa variação do laboratório. Mas fica muito tranquila, porque isso também não é 100% de certeza. Tem bebês que essa variação fica um pouquinho mais alta, mas mesmo assim o bebê nasce 100% normal e saudável. Isso é uma ideia que o médico consegue ter, mas ele junta no exame de translucência nucal, ele também faz outros exames, ele consegue medir o tamanho do ossinho do nariz, ele consegue fazer medição de válvulas que tem no coração, para aí sim descartar ou falar se existe a possibilidade de uma futura doença ou se a mamãe tem que pesquisar um pouquinho mais e analisar com o médico outras possibilidades, tanto se o seu bebezinho precisa fazer algum exame, você precisa fazer algum exame mais específico, mas fica tranquila. O principal entre esse mês, né, o terceiro mês, é se você conseguir, se você ainda tiver em tempo, procurar o seu médico para fazer esse exame de translucência nucal. Tem mamães que passam um mês sem fazer ele, acabam descobrindo a gravidez muito tarde. Mas se você descobriu no tempo certo e ainda dá tempo de fazer, esse é um exame importante que você tem que pedir pro médico, tá bom? E aí no final desse mês, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer, seu bebezinho já tá bem implantado, já tá passando da fase mais crítica de desenvolvimento dele, e aí você já consegue sair contando pra todo mundo. Então, se você conseguiu segurar até as 12 semanas, chegou a hora de você contar pra todo mundo, porque a fase mais crítica da gestação já passou. Nesse terceiro mês, o bebê também já começa a ganhar um formato mais de ser humano. Ele já fica mais parecido com um ser humano, já ganha um formatinho mais de bebê. Nessa fase também começa a crescer as unhas, ele já começa a ganhar uma penugem, que é como se fossem uns pelinhos pelo corpo, que vai ajudar na manutenção da temperatura. Nessa fase também o coraçãozinho dele já está super desenvolvido, assim como outros órgãos que estão seu desenvolvimento bem acelerado. Ele também já consegue escutar um pouco melhor, ele ainda não reconhece os sons, mas ele já consegue entender e diferenciar um barulho do outro. Um pouquinho mais pra frente ele já vai começar a reconhecer a sua voz e reconhecer alguns barulhos de dentro do seu próprio corpo, como o barulho do seu coração, o barulho do seu estômago, mas por enquanto tá indo tudo bem, o desenvolvimento tanto dos ouvidinhos dele, quanto também o desenvolvimento dos olhos.
ele já começa a ganhar, os olhos já começam a ir para o lugar certo, os ouvidos também começam a ir para o lugar certo, e ele já começa a ganhar uma aparência mais de bebê. Um fato muito fofo que a gente já começa a perceber nessa fase, no finalzinho do 3º mês, gente, e é a coisa mais linda desse mundo, é o nosso bebezinho começar a responder a reflexos. Então há uma luz que passa, ou se alguém põe a mão na sua barriga, se alguém dá uma cutucadinha assim, chamando ele já começa a perceber esses reflexos. E assim, da mesma forma, se algo passa dentro da barriga, em contato com ele, se algo acontece ali dentro da placenta, ele já começa a tentar sentir, tentar mexer a mãozinha, tentar ter o reflexo do pezinho, e aí ele começa assim a brincar naquele espaço dele e a interagir com o ambiente que ele vai passar ali mais algum tempinho, né? Mais alguns meses. É a parte mais fofa, é a hora que ele começa a reagir, tá? Então o bracinho dele já tá se mexendo. Se você tiver muita sorte no ultrassom, talvez você consiga ver até ele dar um tchauzinho pra você. É uma fase muito gostosa e muito fofa. E aí a gente termina então o 1º trimestre, que é o trimestre mais crítico, é o trimestre que pode acontecer abortos espontâneos, mas aí passada essa fase crítica, agora é só comemorar, só começar a pensar na decoração do quartinho, no nome do bebê, contar pra todo mundo e se divertir muito com essa nova fase, tá bom? Quem gostou, dá um like, a gente se fala no próximo vídeo, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima!